boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A nossa oportunidade de podermos aqui nos reunir para juntos glorificarmos o nome de Deus. E esse é o momento que temos a oportunidade de podermos mais uma vez aqui nos nutrirmos da santa e bendita palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Hoje nós faremos a pregação expositiva do capítulo 14 do Evangelho de João. Durante esse capítulo nós vamos conhecer passagens importantíssimas deste Evangelho, onde Jesus fala a respeito das muitas moradas da casa do Pai, aonde ele faz a revelação do Eu sou, o caminho, a verdade, a vida, aonde ele fala a respeito do Espírito Santo, do Paráclito, do Consolador, do Ajudador, do Auxiliador, do Conselheiro, do Advogado, do Professor, daquele que será enviado depois que ele voltasse para o Pai. Uma boa noite aos que estão chegando, aos que estão aqui se conectando conosco. Eu peço encarecidamente a vocês para que curtam esta live, para que a compartilhem e para que deixem um amém ou alguma outra palavra nos comentários, para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela seja entregue a outras pessoas, para que outros também possam ser abençoados por ela, como eu tenho certeza que você hoje será. Antes de nós darmos início à nossa mensagem especificamente, nós sempre temos feito uma breve reflexão acerca daquilo que é o Evangelho de João. É importante que nós nos lembremos que a Bíblia Sagrada nos traz 4 evangelhos ao longo do cânon do Novo Testamento Bíblico. Nós temos 3 evangelhos conhecidos como sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas, que têm esta denominação justamente pelo fato de eles terem uma mesma perspectiva, uma mesma ótica, uma mesma visão do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o Evangelho de João, ele tem uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais teológica e mais espiritual. Todos os evangelhos culminam por revelar Jesus Cristo como o Filho de Deus, como cumprimento da promessa do Messias prometido, como o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Todos eles culminam com essa mensagem. Mas o Evangelho de João, ele tem uma preocupação inicial em já iniciar com esta tese, com esta mensagem. O Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escrito e foi justamente redigido em uma época próxima do final do século I, onde a igreja primitiva começava a se contaminar por algumas heresias provenientes da filosofia grega e particularmente do gnosticismo, que era uma linha, uma corrente de pensamento filosófico, teológico, que entendia que tudo que era espiritual era essencialmente impuro e que tudo que era material era essencialmente impuro. Nessa perspectiva, não cabia na cabeça dos gnósticos uma ideia de um Deus que se encarnou, ou de alguém que teria se encarnado e que ao mesmo tempo em que era plenamente homem, era também plenamente Deus. Por isso o gnosticismo negava, em parte, a divindade de Jesus quando admitia que ele havia encarnado, porque o que era totalmente puro não poderia se misturar com o que era totalmente impuro, que era a matéria, ao mesmo tempo em que negava a divindade de Jesus, quando, considerando a hipótese dele ter encarnado, quando o considerava como Deus, dizia que ele não havia encarnado. Havia dentro desta linha, que dizia que Jesus era Deus, mas que ele não encarnou, o docetismo, uma heresia que dizia que Jesus era um espírito, que por onde passava, nem pegadas ele deixava. Obviamente, nós sabemos que isso não condiz com a realidade dos fatos, visto que é uma premissa dita nas cartas joaninas, justamente para se saber a natureza dos espíritos, se testá-los, sabendo, procurando saber se eles confessam que Jesus veio na carne. Então, para se saber se um espírito, se alguém procede do bem ou procede do mal, nós devemos testá-lo. E todo aquele que confessa que Jesus veio na carne, vem de Deus. Então, essa é uma premissa
que nós encontramos nas cartas joaninas, que foram escritas posteriormente, mas que endossam a tese teológica primordial do Evangelho de João, que é provar que Jesus é Deus e que encarnou, fez-se carne, tabernaculou, viveu entre nós, sem nunca ter deixado de ser Deus e sendo, ao mesmo tempo, plenamente homem. E é dentro dessa perspectiva que João vai desenvolvendo a sua tese, que ele vai apresentando aquilo que nós conhecemos como 7 sinais. João não narra ao longo do seu evangelho todos os sinais miraculosos que Jesus fez, tanto que ele conclui dizendo que os sinais que estão ali relatados são para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que se todos os milagres que ele fez fossem relatados, não haveria espaço no mundo para poder acomodar todos os livros que seriam escritos. Então João escolhe ali o que ele chama de 7 sinais, que são milagres cuidadosamente escolhidos para mostrar que Jesus é de fato o Messias prometido e o próprio Deus que habitou entre nós. O primeiro sinal, só relembrando, é a transformação da água em vinho. O segundo é a cura do filho do oficial do rei. O terceiro é a cura do deficiente do tanque de Betesda. O quarto é a multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobrando ainda 12 cestos de pães, 12 cestos de pães. O outro sinal é o andar sobre as águas. O quinto, o sexto, é a cura do cego de nascença no tanque de Siloé. E o sétimo é a ressurreição de Lázaro, já morto há 4 dias. Então, nós temos os 7 sinais e temos também 7 autodeclarações de Jesus, onde ele diz o eu sou. Eu sou era uma forma como Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente e foi questionado por Moisés sobre como ele deveria dizer para o povo a respeito do nome daquele que o comissionou para libertar o povo do Egito. E aí Deus respondeu: diga que eu sou, que quem te comissionou foi o eu sou o que sou. Ou, de uma forma simplificada, eu sou. E Jesus usa essa expressão eu sou, que para todo judeu dizia claramente que era o próprio Deus, para dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Hoje nós estudaremos a 6ª autodeclaração, que é o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, se não o mais conhecido. Talvez o mais conhecido seja João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creio que esses 2 versículos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é João 14,6, e o que eu acabei de falar, do que Deus amou o mundo de tal maneira, que é João 3,16, sejam os 2 versículos, as 2 passagens mais conhecidas de todas as Sagradas Escrituras. Feita uma resenha a respeito do Evangelho de João, então agora nós vamos dar início, de fato, à pregação expositiva do capítulo 14. Mas antes, nós faremos uma oração. Senhor, peço a Ti, mais uma vez, para que me dê a iluminação necessária para que eu tenha a devida compreensão de cada palavra que eu encontrar ao longo de cada versículo que eu ler. Peço também a Ti, ó Senhor, para que me dê a inspiração necessária trazida pelo Teu Espírito Santo, para que eu possa ter, além da compreensão, a capacidade de transmitir com precisão àqueles que me ouvem as palavras que eu encontrar. E peço para que o Teu Santo Espírito haja nas mentes e nos corações dos que nos ouvem, para que essas palavras, quando caírem em suas mentes e em seus corações, encontrem ali um solo fértil que, sob a ação do Teu Santo Espírito, faça com que estas palavras, como sementes, germinem e deem frutos a 100, a 60 e a 30,
para a glória do teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Quem tiver com as Bíblias em mãos, podem abrir em João capítulo 14. A versão que eu vou me utilizar para fazer essa exposição é a versão NVI, nova versão internacional, que é uma que eu considero bastante adequada para aqueles que estão iniciando a sua caminhada nos estudos bíblicos e também para aqueles que já têm uma vivência mais longa, terem uma compreensão e uma interpretação adequadas das respectivas passagens. Iniciando o capítulo 14, nós vamos para a primeira perícope, ou para a primeira passagem, que na versão NVI tem o seguinte título: Jesus fortalece os seus discípulos. Só para a gente contextualizar, tá? Jesus está fazendo aqui o seu último discurso, já é um discurso não aberto ao público em geral, mas especificamente ali aos seus discípulos do seu grupo apostólico, excluindo Judas Iscariotes, que nesse momento ele já havia saído e estava indo se encontrar com os sacerdotes, com os principais, para fazer justamente uma denúncia de Jesus, para entregá-lo, para vendê-lo, para cumprir aquela profecia que diz que ele seria entregue por 30 moedas de prata. Nesse momento, então, Jesus está ali discursando para os seus discípulos e ele diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa é a primeira passagem do capítulo 14 do Evangelho de João. E nós vamos agora fazer a interpretação de cada versículo que nós acabamos de ler. No início, nós vemos que Jesus diz: não se turbe o coração de vocês. Jesus diz isso aos seus discípulos porque eles estavam ali em um momento que antecedia em algumas horas a prisão, o julgamento e a crucificação e morte de Jesus. Além de estarem ali perturbados, sabendo que o mestre deles estava prestes a ser morto, prestes a ser preso, prestes a ser julgado, condenado e morto, porque Jesus já havia anunciado muitas vezes e repetido muitas vezes que isso iria acontecer, para que quando acontecesse, eles não se surpreendessem e dissessem: poxa, que frustração, nós achávamos que ele teria um outro fim. Não, Jesus veio para isso e explicou a eles que ele havia vindo com este fim e que isso tudo iria acontecer, que ele teria que passar por isso. Então ele já avisou muitas vezes para que quando acontecesse, ficasse a impressão de uma profecia cumprida e isso, ao invés de causar decepção, ao contrário, elevasse a fé dos seus discípulos, vendo que de fato o que aconteceu era o que ele anunciou e o que tinha que acontecer, que já estava anunciado nas escrituras do Antigo Testamento pelos profetas. Mas eles estavam perturbados diante dessa expectativa do que iria acontecer com Jesus e também pelo fato de que nós vemos que no final do capítulo 3, Pedro, que era o líder do grupo apostólico, ele havia declarado a Jesus que, se necessário, ele daria a vida dele por Jesus. E Jesus respondeu a Pedro: você dará a sua vida por mim? Questionando: asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, havia ali um grupo de discípulos que estavam em um momento angustiado, tendo sido avisados pelo seu próprio líder maior, pelo mestre, por Jesus, de que ele estava prestes a partir, a ser crucificado, a morrer. E ao mesmo tempo, aquele que era a liderança do grupo apostólico, escolhido ali entre eles, era alguém também que o próprio Jesus já havia anunciado que iria negá-lo. Então, eles estavam ali diante de uma situação em que eles estavam prestes a perder por completo
a liderança que o sustentavam. Mas Jesus diz: não se turbe o coração de vocês, não se preocupem, apesar de tudo isso. E ele diz, explicando o porquê: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando ele diz creiam em Deus e creiam também em mim, é uma outra forma de Jesus afirmar que ele é igual a Deus, que ele é também Deus. Porque quando ele diz creia em Deus, creia também em mim, ele se coloca em condição de igualdade, na mesma altura que a pessoa de Deus. Essa é uma forma também de Jesus reforçar, não de ele, na verdade, declarar a sua divindade ou a sua deidade. Não, porque isso ele já havia feito muitas vezes. Ele só reforça, nesse momento, mais uma vez, a sua posição em relação a Deus, em relação ao Pai, colocando-se em igualdade para que os seus discípulos se sintam confortados e confiantes, pois estavam ali com o coração perturbado. E Jesus continua: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Nós temos também uma passagem que tem uma tradução, esta mesma passagem que tem uma tradução clássica, que diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui, da NVI, traz há muitos aposentos. E Jesus completa: se não fosse assim, eu lhes teria dito. O que ele quer dizer com esta declaração, na casa de meu Pai há muitos aposentos ou há muitas moradas? O que ele está deixando aqui claro para os seus discípulos é que na casa do Pai, que dentro do contexto judaico era entendido como o reino de Deus, há lugar para todos. Mas é importante que nós tenhamos discernimento quando falamos há lugar para todos. Há muitas moradas, há lugar para todos os que são crentes em Cristo. Não para todas as pessoas do mundo. Porque o que acontece? Nós sabemos que nem todos serão salvos, afinal, a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos há que a encontrem. A parábola do semeador nos mostra que no máximo 25% das pessoas que serão salvas. Nós sabemos que os eleitos são minoria. Então, mesmo assim, Jesus diz que há muitas moradas, há muitos aposentos, ou seja, tem lugar para todos eles. Há lugar para os discípulos, há lugar para os judeus que crerem em Jesus, para os gentios que vierem a crer, para todos aqueles que por meio da fé forem justificados, lavados no sangue do Cordeiro e preparados para habitar um dia nessas moradas. Há uma interpretação também que é equivocada, mas que eu vou só citar a título ilustrativo, dentre os pais da igreja primitiva, que foram aqueles que sucederam o grupo apostólico, como por exemplo Irineu, que dizia que essas muitas moradas seriam níveis diferentes de perfeição, ou, numa linguagem mais moderna, tá? Níveis diferentes de evolução, que estariam divididos por níveis, por diferentes moradas. Moradas que estariam em lugares do reino de Deus, com diferentes níveis de perfeição, entre aspas, ou em diferentes graus evolutivos. Seria uma visão de Irineu, que foi um dos pais da igreja primitiva, mas é claro que a maioria dos teólogos contemporâneos não concordam com isso. Estou apenas colocando aqui porque já vi pessoas de outras religiões fazendo uma interpretação desta passagem, colocando justamente esta definição. Isso não encontra lugar dentre os estudiosos da doutrina. Então, o que nós vemos é que Jesus garante para eles que vai ter lugar para todo mundo. E aí nós vemos na sequência: vou preparar-lhes lugar. Este vou preparar-lhes lugar também é uma outra frase que precisa ser vista com muito cuidado. Aqui, alguns dizem que Jesus está fazendo um eco, uma alusão do que está em Deuteronômio 1:33, que é quando o povo está saindo do Egito, já havia saído, e há uma lembrança, quer dizer, o Deuteronômio é um livro posterior, mas Moisés, nesse livro, ele faz uma lembrança ao povo
daquele momento em que o povo saía do Êxodo, e ali Deus havia dito que ele iria na frente do seu povo para preparar o lugar, no caso, para preparar Canaã. Aqui seria uma preparação da Canaã celestial. Então nós podemos entender que há um eco aqui entre esta passagem que tem esta expressão em Deuteronômio 1:33 e aqui com Jesus dizendo, justamente que eu vou preparar-lhes lugar. Alguns dizem que se Jesus vai preparar lugar e está lá até hoje ainda preparando, é porque nós devemos ter um lugar muito especial ali para habitar. Mas não é isso que o texto quer dizer. Vamos em frente. E Jesus continua: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, alguns entendem de uma maneira equivocada e exagerada que Jesus partiu para fazer justamente a preparação, dessas moradas, e que está lá há 2000 anos construindo. Então alguns criam uma expectativa de que há algo muito grandioso sendo preparado, mas isso tudo já estava pronto. E o que quer dizer esse preparar morada? A gente já vai explicar. Nós lembramos que Jesus disse aos seus discípulos também, nos evangelhos sinóticos, que na sua volta ou na sua segunda vinda, ele diria para os eleitos, vinde benditos de meu Pai, para o reino que já está preparado ou edificado para vós desde antes da fundação do mundo. Então tudo isso aqui já está pronto. Jesus não subiu lá como um pedreiro para começar a fazer ali uma série de casas, um condomínio e tal, e está tanto tempo ali trabalhando. Não, isso está pronto. Então o que ele quis dizer com vou preparar-lhes lugar? Ora, para que nós entremos no reino de Deus, não basta ter as moradas, não basta ter os aposentos, é necessário que nós tenhamos as chaves. E aí é que está. Vou preparar-lhes lugar é justamente morrer na cruz, para que, morrendo, leve consigo os nossos pecados. E aí então nos tornemos justificados e aptos a entrar no reino de Deus. Se ele não morre e não leva consigo os nossos pecados, não há justificação e nós, assim, não poderemos ou não poderíamos ter condições, por falta de santificação e de justificação, de entrar no reino de Deus. Então, preparar lugar é morrer na cruz para nos habilitar, tirando de nós o nosso pecado, para podermos mais tarde, na sua volta, adentrarmos o reino de Deus. Alguns perguntam se aqueles que morreram em Cristo já estão vivendo nessas moradas. A maioria dos comentaristas entendem que não. Por quê? Porque Jesus diz aqui, voltarei e os levarei para mim. Quando ele voltar, é que nós habitaremos nessa morada. E por quê? Nós sabemos que aqueles que estão hoje vivendo em Cristo, vivendo com Cristo, porque morreram em Cristo, eles ainda não estão com corpos glorificados. Então o que se entende é que essa plenitude do reino de Deus nós só vamos experimentar na volta de Cristo, quando os mortos em Cristo serão primeiro ressuscitados, como está em Tessalonicense, e os que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor, para viverem com Ele na eternidade. Aí todos estarão com corpos glorificados, como o corpo do nosso Senhor depois da ressurreição. Então essas moradas é para depois, ninguém está morando nela. E lembrar que não é uma ideia de um condomínio, como se fosse uma colmeia cheia de apartamentos ou cheia de casas, tá? É uma ideia mais ampla de que haverá lugar para todos que forem salvos. E aí Jesus diz, concluindo, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E nós vamos ter logo na sequência, na passagem seguinte, uma pergunta emblemática feita por Tomé a Jesus acerca desta afirmação: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Claro que o caminho, para onde ele vai é ele mesmo, porque ele vai voltar para o Pai, ele vai voltar para o reino de Deus, para onde ele já estava. E para um dia nós podermos também habitar lá, somente por meio de Cristo
é que nós podemos entrar. Então nós vamos entender que o próprio caminho para ir para onde ele vai é ele mesmo. Na sequência, nós vamos aqui para a segunda passagem, que tem o seguinte título: Jesus, o caminho para o Pai. Vamos fazer a leitura dessa passagem, depois fazemos a interpretação, versículo a versículo. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui é uma passagem onde também há uma série de versículos que merecem uma atenção redobrada na interpretação. Aqui nós vemos logo de saída Tomé dizendo a Jesus, depois de Jesus ter dito ao grupo, vocês conhecem o caminho para onde vou. Tomé, logo na sequência, emenda com o seguinte comentário, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Nós vemos aqui mais uma demonstração da falta de entendimento e de maturidade espiritual dos seus discípulos. Tomé aqui mostra essa falta de maturidade e discernimento, que é, na verdade, uma demonstração coletiva desta condição de ignorância que todo grupo possuía, no sentido de que as Escrituras anunciavam que o Messias morreria, que ele ressuscitaria e que ele voltaria para Deus. E Jesus já tinha dito isso inúmeras vezes para ele. Essa perspectiva, Jesus já tinha repetido muitas vezes, dizendo justamente a respeito da sua morte por crucificação, da sua ressurreição e depois da sua ascensão. Isso já era de conhecimento deles, mas eles ainda tinham uma dificuldade de acreditar, talvez mais até do que de compreender. Então, foi quando Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui nós encontramos mais uma autodeclaração de Jesus, dizendo eu sou o próprio Deus. Usando o nome de Deus para se autoproclamar, para se autodefinir por meio da expressão que foi usada por Deus quando se apresentou a Moisés na sarça ardente no deserto, usando a expressão eu sou. Então aqui ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas palavras são de grande profundidade espiritual e prática. Por quê? Nós vemos, por meio desta autodeclaração de Jesus, um explícito exclusivismo. Hoje nós vivemos em uma realidade pós-moderna, pós-verdade, aonde o relativismo predomina. O que seria isso? O relativismo é algo que tenta, como o próprio nome diz, relativizar os fatos e particularmente relativizar a verdade inerrante e imutável das Sagradas Escrituras, daquilo que é a palavra de Deus. O relativismo dos nossos tempos tenta dizer
que a verdade não é absoluta, mas sim relativa, que depende da perspectiva do indivíduo, depende do ponto de vista, depende da cultura, depende do meio em que ele cresceu, de uma série de fatores. Depende da época. Assim como é considerado politicamente incorreto aquele que diz que há somente um caminho para Deus. Ora, o relativismo coloca que todas as religiões são boas, que todos os caminhos levam a Deus, que a verdade está em todos os lugares, está em diversos lugares, e que a vida ela tem um sentido diferente para cada indivíduo, ou que nós podemos encontrar o propósito da vida, por exemplo, buscando na vida aquilo que nos faz feliz, mesmo que isso que nos faça felizes não seja algo que agrade a Deus. Afinal de contas, dentro dessa visão relativista, que é também uma visão humanista, hedonista, helenista, focada no bem-estar do homem, independentemente da obediência a Deus, é uma visão que coloca o homem enxergando a si mesmo e vendo ele como prioridade, e que estabelece uma realidade de vida equivocada, aonde se força o indivíduo a crer que a vida que ele tem é uma só, que a vida deve ser aproveitada, que ela é curta, que ela deve ser vivida de uma maneira intensa e prazerosa, sem fazer renúncias, porque quando se toma consciência disso, a vida já acabou. O que ele se esquece é que a vida é curta, mas o sofrimento no inferno é eterno. O fato é que Jesus, com esta declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele deixa muito claro, de uma forma exclusiva, que não há um outro caminho para se chegar a Deus, para se vir até o Pai. Ele não fala que nós vamos a Deus através dele, mas que ninguém vem ao Pai, porque ele já está no Pai. Então, o fato é que nós não podemos ir a Deus ou vir ao Pai, senão por meio de Jesus. Esta é uma declaração exclusivista que anula a prerrogativa de qualquer outra religião, seita, crença, de se colocar como um caminho de mediação entre Deus e os homens, não só do ponto de vista denominacional, de instituição, de corrente de pensamento, de filosofia ou mesmo de religião, mas inclusive de individualidade. Nós não temos um outro mediador ou uma outra mediadora entre Deus e os homens, nenhum. O único mediador entre Deus e os homens, como também está na palavra, é o próprio Jesus. Não há um outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, homem, conforme está em Timóteo. Também está dito que não há nenhum outro nome abaixo dos céus dado aos homens pelo qual podemos ser salvos. Também na palavra de Deus está, se não me falha a memória, no livro de Atos. E agora a própria autodeclaração de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. Ele é o próprio Deus. A verdade é a própria mente de Deus. E nós conhecemos a mente de Deus e o caráter de Deus através da Bíblia Sagrada. E é por isso que nós não devemos permitir que o relativismo molde os nossos pensamentos, a nossa conduta e os nossos costumes, achando que aquilo que está na Bíblia Sagrada é algo ultrapassado, é algo que não é mais aplicável aos nossos dias, de forma alguma. A verdade que está contida na palavra de Deus e personificada na própria pessoa de Jesus é algo que vale para sempre. Portanto, aquilo que a Bíblia condena, o adultério, pode ser algo hoje socialmente aceitável, mas é pecado e inaceitável diante dos olhos de Deus. A mentira, a fornicação, o furto, a blasfêmia e tantas outras coisas e imoralidades que a palavra condena e que o mundo hoje normaliza, continuam sendo pecado e continuam sendo condenados diante da santa palavra. Então, essas palavras de Jesus, caminho, verdade e vida, declaram exclusividade. A título ilustrativo,
Há também uma metáfora que alguns comentaristas colocam, dizendo que Jesus escolheu estas palavras também, porque no tabernáculo judaico havia 3 portas. Uma que dava acesso ao pátio exterior, aonde ficava o altar dos sacrifícios e o lavatório. Uma outra porta que dava para o lugar santo, do pátio externo para o lugar santo, aonde ficava a menorá, que era o candelabro, os pães da proposição e o altar de incensos, e uma terceira porta que dava acesso ao Santo dos Santos, que era o lugar da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E essas 3 portas, dentro, não está na Bíblia, é uma tradição, o relato da tradição, eram conhecidas respectivamente por caminho, verdade e vida. Então, quando Jesus usa essas 3 palavras, ele se refere a essas 3 portas, onde, na primeira, que é a porta chamada de caminho e que dá acesso ao pátio externo, todas as pessoas poderiam entrar. Era ali que era feito sacrifícios, era onde os pecados estavam sendo ali pagos, expiados. Ou seja, era uma porta por onde se fazia a justificação. Na segunda porta, chamada de verdade, que dava acesso ao lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar. Nesse local, era um local onde se entendia, de uma forma metafórica também, que ocorria a santificação, porque os pecados já tinham sido expiados na etapa anterior. E na terceira porta, que era a porta chamada vida, que dava acesso ao lugar santo dos santos, do santo para o santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e era também conhecido como, essa passagem poderia metaforicamente ser vista como o processo da glorificação do cristão. Então, Cristo, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou essas 3 passagens que levam definitivamente à presença de Deus, ao lugar santo. Da parte de fora, passando pelo pátio externo, pelo lugar santo e pelo santo dos santos. É uma metáfora muito clara para os judeus daquela época que conheciam essa história, dentre os quais os seus discípulos. Você sabia disso? Eu também fiquei sabendo agora nesse estudo aqui que eu estou apresentando. Dando continuidade, portanto, não acredite que todas as religiões são boas, que a verdade está em todos os lugares e que a vida tem muitos propósitos. A vida de verdade nós só encontramos em Cristo. A verdade está nele e ele é o único caminho para nós irmos ao Pai. E aí Jesus continua: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Aqui, Jesus novamente enfatiza que quem o conhece, conhece também o Pai. E quem o vê, também vê o Pai. Jesus, por diversas vezes, ele repetiu essas comparações, dizendo: quem crê em mim, quem crê também naquele que me enviou. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me vê, vê o Pai. Então, eram maneiras que Jesus usava para mostrar para os seus discípulos que ele e o Pai eram um só. Crer nele era a mesma coisa que crer em Deus, porque ele também é Deus. E nós vemos aqui também Felipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Mais uma vez, os seus discípulos mostrando a falta de entendimento nas palavras claras que Jesus lhes mostrava. Da forma clara como ele mostrava que ele e o Pai eram um só. E aí Jesus responde para Felipe: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Jesus aqui mostra justamente a indignação pelo fato de ele estar com eles ali há quase 3 anos e meio e de eles ainda não terem entendido quem de fato Jesus era. E por que eles tinham obrigação de entender? Simplesmente porque eles viram os sinais miraculosos que Jesus já havia realizado. Aqui no Evangelho de João, já haviam se cumprido os 7 sinais. A transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do deficiente do tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, para a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000,
o andar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Ou seja, sinais inequívocos de que Jesus era Deus e que operava tais maravilhas por meio do poder de Deus. Lembrando que em nenhum lugar da Bíblia, nunca na história da humanidade, alguém havia curado um cego de nascença. Foi Jesus o primeiro a fazer. E nunca ninguém havia ressuscitado um morto no quarto dia. Só Jesus. E havia também esta crença entre os judeus de que depois do terceiro dia, só o próprio Deus é que poderia ressuscitar alguém. Nenhum homem agindo pelo poder de Deus era capaz, mas só o próprio Deus. Então Jesus, nós vimos na história da ressurreição de Lázaro, que ele se atrasa propositalmente para que Lázaro morra e para que passe, além do terceiro dia, para que chegue no quarto. E ele ressuscite Lázaro no quarto, para que aqueles que tinham esta crença pudessem ainda mais crer que ele de fato era Deus. Então, os próprios discípulos de Jesus não tinham o direito, por assim dizer, de terem dúvidas de quem Jesus era, por conta de tudo que eles viram ao longo desses 3 anos e meio que Jesus estava com ele. Aí Jesus continua: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, Felipe, você está me vendo, você não está vendo que eu sou o próprio Deus? E eu sou o próprio Deus por conta daquilo que eu fiz, por conta daquilo que eu faço. E nós vemos também, a própria Bíblia, por exemplo, na carta aos Hebreus, nos fala que Deus, né, é a face visível ou a imagem visível do Deus invisível. Na carta de Paulo aos Colossenses é dito, né, que ele é o esplendor do próprio Deus. Ou seja, a pessoa de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo, como está em João capítulo 1, versículo 14. Então, Jesus, ele não só faz diversas afirmações de que ele é Deus e que ele e Deus são um só, como ele também costuma evocar tudo aquilo que fez para dar testemunho acerca de quem ele realmente é. E aí, quando Jesus questiona Felipe, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E aí ele continua, Jesus dizendo a Felipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quando Jesus diz isso, ele justamente enfatiza que tudo aquilo que ele fez, incluindo as obras, os milagres no caso, e também as palavras, os ensinos que ele deu, são testemunhas de que ele e o Pai são um só, de que o Pai se manifesta por meio dele, na pessoa dele. Eles têm um senso de unidade que pode ser devidamente confirmado por meio das obras e por meio das palavras. Palavras nós podemos entender ensinos e também previsões, palavras proféticas, como as que Jesus costumeiramente tem dado aos seus discípulos, falando a respeito da sua morte, da forma como ele há de morrer, do fato dele haver de ressuscitar e depois ascender aos céus. Então, tudo isso que Jesus faz tem o propósito de mostrar para os discípulos dele quem ele é, além da necessidade de se fazer com que as profecias que já diziam isso no Antigo Testamento fossem então cumpridas na pessoa de Cristo. E Cristo continua: creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras que ele faz, os sinais milagrosos que ele fez, dão testemunho de quem ele é, de que ele é Deus e também de que o próprio Pai está com ele. E Jesus continua: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Essa passagem, este versículo, que é o versículo 12 do capítulo 14, é talvez a passagem mais problemática do próprio capítulo.
muitos, de uma forma equivocada, costumam pegar essas palavras ao pé da letra e exigirem que elas se cumpram. Porque Jesus aqui diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aqui o que nós temos que entender é que Jesus diz que aquele que crê nele fará as mesmas coisas que ele faz, e depois ele completa: fará coisas ainda maiores. Muitos aqui querem insistir que quem crê em Jesus fará as obras miraculosas que ele fez e milagres ainda maiores. Sejamos práticos para sermos honestos na interpretação. Alguém conhece alguém que fez os sinais que Jesus fez e que fez sinais até maiores do que ele fez? Você que está me ouvindo, conhece alguém que multiplicou pães e peixes? Alguém que curou um cego de nascença? Alguém que ressuscitou um morto depois de 4 dias? Alguém que andou sobre as águas? Alguém que transformou água em vinho? Ninguém. Bom, mas as escrituras não falham. Então, como que nós podemos resolver esta questão hermenêutica ou exegética, fazer a devida interpretação dessa passagem? Entendendo que no Evangelho de João, o próprio evangelista, quando ele fala dos milagres de Jesus, ele chama esses fatos de sinais. Obras nós podemos muito bem entender como parte do seu ministério, a parte evangelística desse ministério. Porque aqui, o que está dito? Quem crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Ora, nós podemos entender que há um certo continuismo dos sinais miraculosos que Jesus fez dentro da sua igreja. É inegável que há milagres, mas também é inegável que não haja uma pessoa que faça os mesmos sinais que ele fez. É possível e é fato, eu acredito nisso, e muitos também, que ocorrem milagres nos dias de hoje. Isso é inegável, ocorrem, mas não há ninguém que faça o que Jesus fez. Então, nós podemos entender que, de uma maneira geral, essas obras, elas enfatizam o ministério evangelístico de Jesus. Quem crê nele também fará as obras que ele tem realizado, ou seja, a evangelização. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, evangelizará muito mais pessoas do que ele evangelizou. E, de fato, os próprios discípulos fizeram isso, visto que Jesus... Nós temos o relato da reunião da igreja em Pentecostes, onde havia 120 discípulos. Ou seja, depois de 3 anos e meio de ministério, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, passado 40 dias entre os discípulos, e depois de 10 dias, para inteirar 50 dias da sua ressurreição, quando veio a festa de Pentecostes, a igreja primitiva se limitava a 120 pessoas. Naquele dia, Pedro, pregando, converteu 3.000. Então, ali nós podemos entender que a obra que Pedro fez em seu discurso foi muito maior do que Jesus já havia feito ao longo de 3 anos e meio, dentro do ponto de vista da doutrina salvífica, do ponto de vista da evangelização. É inegável que eles fizeram muitos sinais e milagres, mas ninguém fez o que Jesus fez. E nem ao longo da história, e nem hoje, e nem nunca vai acontecer. Até que ele volte. Ele está para voltar. Mas, a parte dessas convicções escatológicas, a maneira correta e que a maioria dos comentaristas entendem que se deve aplicar para se interpretar essa passagem, é que as obras às quais Jesus se referia era justamente a obra de evangelização. E na sequência, nós temos também 2 versículos que costumam também trazer problemas por serem interpretados de uma forma que tenta empoderar o ser humano. Depois de Jesus ter dito, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aí ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei.
Alguns tomam essa passagem imaginando que Deus está dando um cheque em branco, que você pode pedir o que quiser, qualquer coisa que você pedir em meu nome, Ele vai dar. E aí um pede um carro importado, uma Ferrari, uma motocicleta, um iate, um helicóptero, um jatinho, e não acontece nada. Jesus mentiu? Não. O que aconteceu é que a interpretação precisa ser colocada no contexto. O que Jesus está dizendo aqui completa o que ele tinha acabado de falar, o que ele tinha acabado de dizer acerca das obras que nós não devemos entender como milagres, mas como obra evangelística, visto que os milagres aqui no Evangelho de João são chamados de sinais, tá? Mas ele fala, através dessas palavras, onde ele diz que o que vocês pedirem em meu nome para que eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Essas últimas palavras, elas na verdade viabilizam as primeiras, ou seja, tudo aquilo que eles pedirem para Jesus, ele daria para que eles pudessem cumprir com as obras que eles iriam fazer. É esse o poder que se entende que ele estava dando. Não que você não possa receber bênçãos materiais, mas você não pode colocar isso de uma forma incondicional. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. O que é pecado é você ser um indivíduo que diviniza e idolatra o dinheiro. É alguém que coloca o dinheiro como prioridade na vida. Isto é pecado. Veja a história do jovem rico, a parábola ou a passagem do jovem rico. Porque creio que não é uma parábola, mas uma história verdadeira. O fato é que aqui, o que a maioria dos comentaristas entendem, tá? Que o que for pedido para Jesus ele fará, é justamente algo que ele pediria se ele estivesse no nosso lugar, executando essas obras. Você pode pedir para ele, para que alguém seja curado em nome dele. Em outra passagem, ele fala para que nós oremos ao Pai pedindo em nome de Jesus. Aqui ele diz para que se peça diretamente a ele. Porque ele acabou de falar um pouco atrás que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. Que ninguém poderia vir ao Pai senão por ele. Dando já a ideia de que ele já estava no Pai. E que ele e o Pai eram só. Mas o fato aqui é justamente que nós devemos agir como representantes de Jesus, perguntando o que ele pediria aqui se estivesse em meu lugar. Será que ele ia pedir um helicóptero? Será que ele ia pedir uma barra de ouro? Será que ele ia pedir um monte de dinheiro? Ou ele ia pedir justamente poder para fazer a obra do Evangelho prosperar? O que era prioridade no ministério de Jesus? Fazer milagres ou pregar a palavra? Pregar a palavra. E aonde está isso? Você pega, por exemplo, no Evangelho de Marcos, logo depois que Jesus cura a sogra de Pedro, ele sai para orar e ele já tinha curado todo tipo de enfermidade naquela tarde. Ele termina de orar, aí ele desce no começo da manhã e chegam para ele, olha, o pessoal está esperando lá você para curar. E ele fala, não, eu tenho que levar a palavra para outro lugar. Ou seja, ele já tinha curado um monte de gente e ele não continuou curando. Ele abriu mão de curar para ir pregar a palavra. Mais importante do que curar o corpo físico, do que trazer saúde para o corpo físico, é dar condições de salvar a alma. Então, o ministério pastoral voltado para a evangelização é a prioridade. E era prioridade no ministério de Jesus, é prioridade no ministério dos apóstolos, depois, e deve ser prioridade no nosso ministério. Claro que a parte assistencial faz parte da missão integral da igreja, mas nós devemos entender, dentro de uma perspectiva bíblica, que a pregação do Evangelho é prioridade, visto o grande comissionamento de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, tá? A última ordenança que ele deu antes da sua ascensão. Então, para que fique bem claro, as obras que aqui são ditas, o entendimento da maioria dos teólogos é de que são obras ligadas à evangelização e que tudo aquilo que nós podemos pedir é justamente o que nós precisamos para evangelizar. Com relação a petições, a orações feitas com propósito de petição, é importante que nós fazemos um breve resumo.
de algumas instruções que Jesus dá ao longo dos evangelhos. Nós devemos sempre pedir com fé. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Primeira premissa, pedir com fé. Mas aí tem algumas outras condições. Por exemplo, na carta de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, que não foi apóstolo, o apóstolo é irmão de João, Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Nós devemos saber o que pedir. Pedir aquilo que Jesus pediria se estivesse em nosso lugar. Jesus, por exemplo, explica, quando aborda esse tema, qual o pai que pedindo-lhe o filho um pão lhe dará uma pedra, que pedindo-lhe o filho um peixe lhe dará uma cobra, que pedindo-lhe o filho um ovo lhe dará escorpião. Se vós que sois maus dão boas coisas ao seu filho, quanto mais lhe dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a quem lhe pedir. Então nós devemos saber aquilo que a gente pede. E Jesus fala também que nós devemos perseverar quando pedimos. Exemplo que ele dá é aquela passagem de um amigo que chega à noite na casa de outro amigo e que importuna pedindo pães. Já era tarde da noite, já estava todo mundo deitado, todo mundo dormindo. O amigo que recebe a visita do amigo inoportuno dispensa o amigo e o amigo continua batendo na porta, insistindo, até que o outro resolve se levantar e dar os pães para que ele pare de atormentar. Então nós devemos também orar insistentemente e devemos orar em nome de Jesus. Tá? Então, nem toda oração é atendida, porque nem toda oração tem um propósito que seja agradável e louvável aos olhos de Deus. Tenhamos isso em mente também. Nós vamos aqui à próxima passagem, que é a última passagem aqui do capítulo 14 do Evangelho de João e que tem o seguinte título: Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. São essas palavras que nós encontramos na última passagem do capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus começa dizendo e dando assim um ensinamento do que é
amá-lo. E Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso é uma maneira clara de mostrar de uma forma prática o que é de fato amar a Jesus. É obedecer aos seus mandamentos. Nós temos muitas vezes uma série de ideias equivocadas do que é amar Jesus, de que é simplesmente cantar em alta voz, em alto brado, que Jesus é o Senhor. Não, nós devemos ter de fato uma atitude que transcende as palavras. Nós devemos ser obedientes aos seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? Por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou mais do que isso, amar ao próximo como ele nos amou. Nós temos também os 10 mandamentos, que tem ali o modelo de conduta e de padrão moral que o cristão deve seguir. Tudo isso é uma maneira de obedecer aos mandamentos. Quem obedece aos mandamentos dá um testemunho prático de amor a Cristo, de amor a Deus. Não é porque você obedece os mandamentos que você vai ser salvo, mas pelo contrário, é porque você é salvo que você é obediente aos mandamentos. Porque os mandamentos que mostram a forma de viver separado do pecado. E aquele que é salvo, aquele que realmente é um eleito, aquele que de fato ama a Deus, ele se constrange e ele procura viver longe do pecado justamente porque ele se incomoda com o pecado. Então, quem ama a Jesus é quem obedece os seus mandamentos. E ele continua: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Aqui falando justamente da sua futura ascensão aos céus, que daria 40 dias depois da sua ressurreição e que seria sucedida pela vinda do Espírito Santo em Pentecostes, 10 dias depois da subida aos céus de Jesus. Aqui nós temos também um entendimento acerca do que é o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Há, ao longo das Escrituras, diversas nomenclaturas dadas àqueles que nós entendemos como o Espírito Santo. Aqui ele chama de outro conselheiro, mas nós encontramos também outras denominações que eu vou deixar para falar um pouquinho mais adiante. Mas o fato é que aqui, quando Jesus fala que lhes dará outro conselheiro, nós entendemos que ele também é um conselheiro. E nós vemos, por exemplo, em Isaías 9:6, onde há uma profecia acerca da vinda do Messias e acerca da própria encarnação de Deus, que ali aquele que se faria carne é chamado por Isaías como boca de Deus, de maravilhoso conselheiro, de Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Este maravilhoso conselheiro que Isaías falava era Jesus Cristo. E Cristo diz que o Pai dará um outro conselheiro. Este outro, quando nós vemos no idioma original em que foi escrito o Novo Testamento, o Evangelho de João, que é o grego, há duas palavras para designar outro: hétero e allos. Hétero quer dizer algo de uma substância diferente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você diz, vou te dar uma outra fruta. É como se alguém estivesse com uma maçã e recebesse, por exemplo, um abacaxi ou uma banana. Já quando você diz, você usa, no caso, usaria em grego, tá? O termo para outro como héteros ou hétero. Tá? Quando você vai dar algo da mesma natureza, da mesma substância e não algo diferente, outro, mas que é diferente, mas é da mesma natureza, você usa a palavra allos. Por exemplo, quando você está com uma banana nanica
e vai receber uma banana prata, ou com uma maçã vermelha e vai receber uma maçã verde. Então é halos. E aqui o que é usado é justamente o halos. É algo da mesma natureza, é um outro conselheiro da mesma natureza que Jesus, da mesma substância, que é o que vai estar com eles para sempre, que é conhecido como o Espírito da Verdade. Muitos perguntam, e o Espírito Santo não existia no Antigo Testamento? Sempre existiu. Quando nós vamos ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já é um termo que, consensualmente dentro da teologia, se refere ao Espírito Santo. Quando nós vemos na criação também, no princípio Deus criou o céu e a terra, o termo Deus é Elohim, em hebraico. Este Elohim é o plural de Eloá. Eu não sei se a pronúncia é exatamente isso, né? Mas Elohim é plural de Eloá, em hebraico, e quer dizer deuses, no sentido de deuses, não de politeísmo, mas de um Deus que é único, mas feito de mais de uma pessoa. É uma ideia já da Trindade, logo no primeiro versículo da Bíblia, e aqui depois nós sabemos que o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. Então este conselheiro que Jesus ia pedir ao Pai e que seria dado aos discípulos, era um conselheiro da mesma substância de Cristo. E nós vemos no Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, o Espírito Santo sempre existiu, mas ali ele não iria fazer uma morada, como nós vamos ver adiante, nos discípulos, habitar para sempre, estar com eles para sempre. O Espírito Santo era uma pessoa que vinha, era o próprio Deus que vinha e que capacitava profetas, capacitava reis, capacitava os homens de Deus para o cumprimento dos seus respectivos ministérios ou de uma dada função específica por um certo tempo, como aconteceu, por exemplo, com os juízes. Então, era um enchimento que você tinha, mas não uma morada permanente, como é agora, desde que Cristo anunciou a vinda do Espírito Santo e que ocorreu em Pentecostes e que ocorre ainda nos nossos dias quando nós recebemos a Cristo, como nós nos convertemos, nos tornamos habitáculo permanente do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitava homens de uma maneira transitória e pontual ao longo do Velho Testamento, enquanto ele faz morada nos verdadeiros crentes, desde a vinda em Pentecostes e até os dias de hoje, da atual igreja. E aí Jesus continua, então dizendo, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, outro nome também dado ao Espírito Santo. E aí Jesus diz, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Nós sabemos que Deus é um só, mas é um Deus que se manifesta por meio de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Jesus diz, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, é justamente uma alusão de que quem conhece a Cristo, conhece ao Pai e conhece também ao Espírito Santo, porque esse outro conselheiro é da mesma substância de Jesus. Quem conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece também ao Pai. Então é isso que Jesus aqui fala. O mundo não pode receber porque não conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo porque também não conhece Jesus. O mundo não recebe o Espírito Santo porque também não recebeu Jesus. Já eles o conhecem e ele vive com vocês e estará em vocês. E aí Jesus continua, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Aqui é justamente uma alusão à sua ressurreição, explicando que ele, depois de morrer, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Porque para a maioria das pessoas, Jesus iria morrer, iria ressuscitar, mas nem todos iriam vê-lo. Muitos o viram, mas nem todos.
Os discípulos nós sabemos que viram, tá? E teve outras testemunhas também, como Maria Madalena, teve os discípulos de Emaús, entre outros, mas não foram todos que viram Jesus ressurreto. Então aqui ele já faz uma promessa que dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão. Ou seja, já dizendo que ele vai voltar. Porque eu vivo, vocês também viverão. E isso deve ser tomado como algo que daria a eles a certeza e o conforto da vida eterna. Porque se Jesus iria morrer, ia ressuscitar e iria voltar para junto deles, Jesus estava dando ali uma prova definitiva de que ele é o Senhor, é Senhor sobre a morte. De que ele é o príncipe da vida. De que ele, de fato, é a vida, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, de fato, é a vida porque ele é o próprio Deus, aquele que deu o sopro da vida nas narinas de Adão, fazendo de Adão alma vivente. É aquele mesmo que está anunciando aqui que vai morrer na cruz e que depois vai ressuscitar. E é justamente este que tem poder sobre a vida e a morte, que pode garantir a nós que nele nós podemos ter a vida eterna. Na sequência, Jesus continua: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqui nós podemos entender também que Jesus vai além. Que ele diz não só da sua ressurreição, mas também de algo além, como aquilo que nós experimentaremos quando estivermos na eternidade, quando Jesus voltar e nos levar. Quando nós estivermos com corpos glorificados, habitando na eternidade junto com Cristo, que já tem o seu corpo glorificado. Teremos aí então uma noção clara e absoluta de um senso de unidade, de estarmos com Ele e de Ele conosco estar também com o Pai. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, um senso de unidade, aonde Ele está no Pai, nós estamos nele e Ele está em nós. E continuando, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Novamente enfatizando aqui a importância do amor como prova, a importância da obediência como prova de amor. Na sequência, nós encontramos o seguinte: Jesus então é interrompido por Judas, não o Iscariotes, que diz o seguinte: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Quando ele faz essa pergunta, muitos entendem aqui que Judas ainda tinha, como a maioria dos discípulos e boa parte dos judeus, uma ideia de um Messias que viria como um libertador político-militar, como um segundo Davi. Ele insiste ainda em pedir para que Jesus se revelasse a todos, fizesse aqueles sinais e milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, para que as pessoas, todas vendo isso, de fato o aclamassem como Deus e algumas como reis, como rei, para que eles, como apóstolos, discípulos, como ministros de Cristo, pudessem talvez ocupar algum cargo relevante dentro da esfera do poder, dentro de uma visão secular e terrena. Então, nós vemos que Judas, assim como os outros discípulos, não tinham ainda pleno entendimento de Jesus e repetiam esse equívoco periodicamente. E Jesus responde a Judas: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Quem ama Jesus é quem obedece à sua palavra. Como ele já disse muitas vezes, essa relação entre obediência como prova de amor. E aqui ele também mostra, com essas palavras, que não adianta ele se revelar ao mundo,
ele se revelar para aqueles que não o amam. O mundo não o ama, o mundo não o obedece. Não adianta se revelar para eles. E ele insiste: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aqui a resposta que Jesus dá a Judas novamente enfatiza a importância da obediência como prova de amor e mostra que de nada adianta ele se revelar ao mundo, porque o mundo é onde estão aqueles que não o amam. E ele sabe, como ele já disse em outras passagens, que nenhum daqueles que o Pai lhe deu iriam se perder. E nós sabemos também, e Jesus explica, que ninguém pode vir a ele se não for o Pai que o levar, ou o Pai que trouxer. Então, isso deixa claro também que Jesus sabe a quem ele deve se revelar. Não adianta ele se revelar a todos, porque aqueles que não o amam não vão recebê-lo. E na sequência, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E aqui ele enfatiza isso que eu acabei de falar, justamente que quem não ama ele não obedece às palavras. E nós vemos que a obediência é justamente uma prova de amor. Quem não ama, não obedece. E é justamente respondendo e explicando a Judas, mais uma vez, por que ele não vai se revelar ao mundo, mas vai se revelar justamente àqueles que o amam, porque são justamente esses que vão obedecê-lo. E na sequência ele diz: tudo isto lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Justamente porque ele ainda não havia morrido, ele iria morrer, iria ressuscitar e 40 dias depois da ressurreição ele iria ascender aos céus. E ele deixaria, antes da sua ascensão, a promessa da vinda do Espírito Santo, que ocorreu no dia de Pentecostes, que foi 10 dias depois da sua ascensão e 50 dias depois da sua ressurreição. E aí ele diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É aqui que nós vemos também, tá? O Espírito Santo, novamente sendo chamado de conselheiro, e esse termo conselheiro sendo justamente explicado e associado à pessoa do Espírito Santo. Digo pessoa porque ainda há uma grande confusão e uma série de heresias que surgem e que são repetidas dentro de determinadas designações que se intitulam cristãs, que dizem que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo não existe, ou que o Espírito Santo é o poder divino. Nada disso tem fundamentação bíblica. Vejamos aqui, nessa simples passagem, tá? Onde é dito por Jesus que o Espírito Santo ensinará e fará lembrar. Quando nós vemos essas ações, o ato de ensinar e o ato de fazer lembrar, nós vemos que essas ações são atributos de uma pessoa. E nós vemos em outras passagens da Bíblia que o Espírito Santo age, o Espírito Santo fala. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele ensina, ele faz lembrar, ele se entristece, ele dá testemunho acerca de Jesus e ele intercede. São ações próprias de uma pessoa. Não há como negar que o Espírito Santo seja uma pessoa. Há outros atributos próprios do Espírito Santo ao longo das Escrituras que não só mostram a sua individualidade, mas também a sua deidade ou divindade, colocando também em condição de igualdade com Cristo e com Deus Pai, mostrando que o Espírito Santo também é Deus. Lembrando que Jesus fez tais sinais e prodígios por conta do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava plenamente nele e entrou nele, desceu sobre ele na forma corpórea de pomba durante o batismo, quando Jesus foi batizado por João Batista. A partir dali começou seu ministério, a partir dali que surgiram sinais e milagres.
Tanto que quando Jesus faz um milagre e os judeus dizem que ele está fazendo este prodígio pelo poder de Beelzebú, que é o maioral dos demônios, que é o próprio diabo, que é o próprio Satanás, é que Jesus diz ali que todo pecado e que toda blasfêmia proferida pelos homens seria perdoada, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atribuir a ação do Espírito Santo a uma obra do diabo. É você dizer que algo que foi feito pelo Espírito Santo, na verdade foi feito pelo diabo. Alguém que está diante dessa condição é alguém que já passou do ponto de conversão. Alguém que que viu o Espírito Santo fazer algo maravilhoso e diz que aquilo é obra do diabo, é alguém que não tem mais o que ser feito por ela para que ela possa se converter. Já passou do ponto de conversão, é por isso que ele diz que isso não há perdão. Não vai se arrepender, etc e tal. Mas enfim, nós vemos, tá, que o Espírito Santo, ele é de fato uma pessoa que age, que tem atributos próprios de uma pessoa e que tem também atributos divinos. Outros nomes que nós encontramos nas Escrituras que falam a respeito do Espírito Santo: Espírito de Deus, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito da verdade, Espírito de santificação, de santidade. Há uma série de outras designações: Espírito de sabedoria, enfim, de discernimento, e por aí vai. É o Espírito Santo também que concede os dons espirituais, por exemplo, que estão listados ali em 1 Coríntios capítulo 12, dons que trazem capacitação aos membros da igreja para o cumprimento da obra ministerial, dentre outras funções. Na sequência, Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Aqui Jesus diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo nos dá. A paz do mundo é aquela que se alicerça num conceito de se viver na ausência completa de tribulações, na ausência completa de problemas, algo que nós sabemos que não é real. A paz de Cristo é aquela aonde o indivíduo tem a tranquilidade necessária para enfrentar os problemas e conseguir suportar, vivendo de uma maneira diligente, vivendo de uma maneira confiante, onde ele não perde a esperança. Em outra perspectiva, a paz que o mundo nos dá é aquela que se alicerça no dinheiro e no poder, na expectativa de que com esses dois recursos, qualquer problema que tiver que ser enfrentado será solucionado. Mas nós sabemos que diante de uma doença incurável, da expectativa da morte, dinheiro e poder são incapazes de solucionar tais questões. É aí que nós entendemos, de fato, o papel da paz que Cristo nos dá. É aquela paz que nós passamos a desfrutar quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando passamos por uma regeneração, por um novo nascimento, onde passamos a ser habitáculo do Espírito Santo e passamos também a ter as 9 partes do fruto do Espírito: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Dentre essas 9 partes do fruto do Espírito, há a paz. E é essa paz que excede todo o entendimento que Cristo nos dá. É essa paz que, diante de uma adversidade, como uma doença incurável, até mesmo a própria morte, o indivíduo não venha a se desesperar. Porque ele sabe que se ele está em Cristo, e se a morte chegar, é porque o plano de vida, plano divino, na vida daquele indivíduo já se cumpriu. E ele sabe que ele passa, na verdade, da vida para a morte e da morte para a vida. Ele sabe que, deixando esta vida, ele há de se encontrar com Cristo na eternidade e esperar o momento em que Cristo voltar para levar a sua igreja, para arrebatar os vivos, para ressuscitar os mortos, para dar um corpo glorificado e para
também entregar a chave daquelas moradas que ele subiu para preparar. Então, a paz de Cristo é a paz que o mundo não pode nos dar. Jesus continua: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Este vou, mas volto, ele também é entendido de uma forma bem ampla. Jesus diz, vou, mas volto, no sentido de que vou para a cruz, vou morrer e vou ressuscitar. É também visto no sentido mais longo, no sentido de que vou ascender, vou para o céu, mas vou voltar. É a promessa da segunda volta. Alguns entendem também que é uma alusão ao momento em que o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, ele morre e ele se encontra com Cristo. Cristo vem ao encontro dele. O fato é que a promessa de Cristo de volta, ela é concreta. É uma promessa garantida que há de se cumprir. Agora, falando em termos escatológicos da sua segunda vinda, da mesma forma como todas as demais promessas já se cumpriram. E Jesus continua: se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui também nós precisamos ter um certo discernimento para interpretar essa passagem. Quando Jesus diz, se vocês me amassem, é como uma ironia dele. Se vocês me amassem, deveriam ficar contentes, porque eu vou para o Pai, que é muito melhor do que estar aqui, né? E aí, aqui ele diz, pois o Pai é maior do que eu. Aqui nós precisamos ter uma amplitude de conhecimento que transcende ao próprio Evangelho de João e que faça com que nós recorremos a outras passagens da Bíblia, como por exemplo que diz que quando Cristo se encarnou, ele se esvaziou da sua glória. Então aqui ele diz que o Pai é maior do que ele, tá? O Pai é maior do que eu, por quê? Senão nós estaríamos, se nós não fizéssemos uma adequada interpretação dessa passagem, harmonizando ela com outras passagens que falam a respeito da deidade, da divindade de Jesus e do seu esvaziamento para encarnar, nós estaríamos aqui dizendo que as palavras de Jesus que dizem que ele e o Pai são um só, que ele é igual a Deus, não são verdade. Então aqui quando ele diz, o Pai é maior do que eu, porque nesse momento em que ele ainda estava encarnado, em que ele ainda não havia ressuscitado, com o corpo glorificado e ascendido aos céus, ele ainda estava numa condição em que ele havia se esvaziado da glória, como está dito nas Escrituras, que ele se esvaziou para poder se encarnar. E nós temos também aquela passagem em que Jesus diz a respeito do dia da sua volta, né, que nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai é que sabe. Claro que hoje, que Jesus já está de novo na glória, ele tem pleno conhecimento do dia da sua volta ou da sua segunda vinda. Mas naquele momento, ele de uma forma humilde, ele reconhece que naquele instante, ele não tinha onisciência, conhecimento de tudo, como somente o Pai tinha naquele momento, porque ele havia se esvaziado. Então, aqui, essa passagem, o Pai é maior do que eu, por conta de que neste momento, ele ainda não havia retornado em glória para o reino de Deus. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Aqui é justamente mais uma das muitas expressões que Jesus diz, querendo falar aos seus discípulos acerca de coisas que iriam ocorrer e que eles deveriam ter conhecimento, para que quando ocorresse, ao invés de eles ficarem decepcionados com o que aconteceu, eles, na verdade, passassem a crer. E aqui é justamente o que ele fala a respeito, né, da sua partida. Eu vou, mas eu volto. E ele já diz isso, dizendo a respeito da sua morte e logo depois da sua ascensão aos céus. Morte, ressurreição e ascensão aos céus. Eu vou, mas eu volto. Ou seja, eu vou morrer, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Depois que eu estou ressurreto, eu vou embora, eu vou ascender aos céus. Mas, num dia futuro, eu estarei para voltar.
creiamos que esse dia está próximo. Na sequência, Jesus diz, já em tom de despedida: já não lhes falei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Onde estava Satanás? Nós vemos que ele tinha entrado em Judas, justamente para persuadir e impelir Judas a trair e entregar Jesus. Nós sabemos aqui que Judas já está retornando e esta expressão de Jesus, o príncipe deste mundo está vindo, é justamente uma forma de dizer que Judas está chegando, como nós vamos ver mais adiante, junto com a guarda ligada aos judeus, não os romanos, para fazer a prisão de Jesus. E aí Jesus completa: ele não tem nenhum direito sobre mim, justamente mostrando que Satanás não está vencendo Jesus, fazendo com que ele seja preso, depois injustamente julgado e morto numa cruz. Não, nós sabemos que isso já estava previsto que ia acontecer. Em outras passagens Jesus diz que ele é quem se entrega voluntariamente para morrer. Não é porque Satanás tenha direito sobre ele, poder sobre ele, a ponto de subjugá-lo. Não, isso daqui está acontecendo porque Jesus é quem está voluntariamente se entregando e permitindo que aconteça. E continua: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Ou seja, já era sabido e já era previsto que ele veio ao mundo para morrer, justamente para poder fazer a expiação dos nossos pecados e a propiciação, ou seja, aplacar, acalmar a ira de Deus, para que pudesse justamente preparar morada para nós, criar condições para que nós fôssemos justificados e mais tarde santificados e glorificados e pudéssemos assim ter também as chaves para entrar no reino de Deus quando Cristo voltar. Então, ele mostra aqui: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Ou seja, o que o Pai ordenou? Que ele se fizesse homem, que ele encarnasse e que no tempo devido ele se entregasse para morrer. Essa era a vontade do Pai. E Cristo, como prova de amor ao Pai e prova de humildade e submissão e obediência, mostra que está justamente cumprindo o que o Pai havia ordenado. E por fim, Jesus diz: levante-se, vamos-nos daqui. Ou seja, vamos nos retirar porque eles estão chegando. E este era o momento em que Cristo seria preso e que os discípulos ali iriam se dispersar. Mais adiante nós vamos ver que João vai acompanhá-lo durante o julgamento e vai ser o único discípulo que permanece ao pé da cruz. Pedro vai também se aproximar do local onde Jesus estava sendo julgado, depois ele não vai estar mais ao pé da cruz, como somente João esteve, e é justamente quando Pedro acompanha de longe o julgamento que ele acaba por 3 vezes negando Jesus. Espero que vocês tenham tido um bom entendimento dessa passagem que traz profundos conhecimentos teológicos e espirituais. Nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho profundo e teológico que tenta nos mostrar a essência, o caráter e a divindade de Jesus. Antes de nós encerrarmos por completo a nossa live, eu gostaria de deixar uma lembrancinha aqui para vocês. Primeiro, falar um pouquinho do livro que a minha filha lançou, Giovanna Verotti, Espelho de Cristo. É um devocional cristão que foi publicado, lançado no dia 8 de setembro de 2024, na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, tá? Esse livro aqui, você vai encontrar uma série de reflexões, tá? Para você levar aí para o seu dia a dia, tá? Você vai encontrar também leituras diárias e nos dias em que você não tiver uma leitura, ela sugere aqui uma passagem bíblica para você ler e refletir em cima dela, tá? Esse livro você pode adquirir entrando em contato conosco nas redes sociais ou acessando nosso site, o site dela, www.giovanaverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I. E vou falar aqui rapidamente também acerca do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus.
Esse livro é o livro que lancei em dezembro de 2023, que foi fruto de um trabalho realizado ao longo de 5 anos e meio. No dia 8 de janeiro de 2018, eu tive um chamado de Deus, onde fui comissionado para o Ministério de Evangelização Global e para desenvolver secundariamente, em paralelo, um Ministério de Cura. Para o meu Ministério de Cura, eu tive a oportunidade de ter diversas vivências no mundo espiritual com o propósito de capacitação. Essas vivências eu descrevi de uma forma sistematizada ao longo desse livro, chamado A Revelação. É um livro onde você vai encontrar um conteúdo exclusivo acerca de medicina espiritual, acerca de física quântica, e esse livro também é um tratado teológico cristocêntrico. Se você estiver interessado, é nesse livro aqui que você vai entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e por que os bons sentimentos, as orações, as cores do arco-íris, as notas musicais podem nos ajudar a curar e também a sermos curados. Se você estiver interessado, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais para adquirir esse livro ou acessar o meu site www.daniloverotti.com.br. Verotti também com 2 T's e I no final. Agora, para encerramento, eu quero fazer uma oração e os que estiverem aqui nos acompanhando, que também nos acompanhem. Senhor, agradeço mais uma vez pela iluminação que recebi, pela inspiração que o Senhor me deu, que foram necessárias para que eu tivesse a devida compreensão e a devida capacitação para a transmissão da sua revelação. Peço também, Senhor, antes de agradecê-lo, para que o Senhor faça com que o seu Espírito Santo, agindo nas mentes e nos corações daqueles que nos ouviram, possa trabalhar sobre essas palavras, trazendo na mente e no coração daqueles que estiverem com elas guardadas a capacidade de que elas germinem, de que elas frutifiquem, produzindo a 100, a 60 e a 30, para a glória do seu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu oro, fazendo essa petição e também os agradecimentos que acabei de fazer, e em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco até esse momento, que nos acompanharam mais uma vez nessa exposição. Há muito mais que poderia ser dito acerca do capítulo 14 do Evangelho de João, mas creio que isso que foi falado é suficiente para uma profunda e longa reflexão. Semana que vem nós estaremos aqui para fazer a exposição no capítulo 15 e eu também deixo aqui para vocês um convite para nos acompanhar na quinta-feira às 9 da manhã. Nós estaremos fazendo uma apresentação sobre o tema o papel dos sentimentos no adoecimento, uma visão holística e espiritual no canal da Ibiúna Cast. Se vocês tiverem condições de nos acompanhar, 9 horas da manhã, nessa quinta-feira, nós estaremos lá. Obrigado a todos mais uma vez, uma boa noite e que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Fiquem com Deus.